Na semana em que se comemorou o Dia do Jornalista, fui mencionado com desdém pelo veterano jornalista Prisco Paraíso, e que, neste caso em específico, repassou informações equivocadas, completamente descontextualizadas, as quais detonam suposta má-fé do jornalista. A Assembleia Legislativa ela não pode perder a sua relevância, e, aliás, é significativa. Agora, sessão virtual da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da ALESC, é algo surreal, para não dizer patético, algo lamentável. O projeto de lei do deputado Gessé Lopes, do PSL, correligionário de Carlos Moisés, mas hoje não só seu adversário, seu inimigo político. 4 dos 6 romperam com o governador. E nessa reunião da CCJ, a sua posição acabou prevalecendo numa votação de 6-2. Ele próprio, Gessé, dos decretos que foram aprovados pela Assembleia. E o governo tem 10 dias para se manifestar. Quando o governo responder e a Assembleia for se manifestar, não tem mais quarentena. Daí vão querer sustar os atos que já ocorreram durante a calamidade pública. Algo inócuo. Esse projeto mais parece espuma, pirotecnia. Algo inaceitável. Que a Assembleia se preste a um papel desse. Inclusive, um dos deputados colocaram o seguinte: olha, os decretos foram mal formulados, mas foram aprovados por eles, deputados. Foi muito bem, foram mal formulados. Teríamos que ter tido a quarentena, o isolamento, o confinamento em alguns municípios e não em outros, porque em muitos não tem nenhuma incidência de coronavírus. Mas como fazer isso, cara pálida? Como fazer isso? Em qual estado brasileiro que foi estabelecido calamidade pública e quarentena nesses municípios e não naqueles? Então, de brincadeira, né, Fernando? Vamos trabalhar sério e vamos tratar de coisas relevantes, como eu disse no início, importantes, fundamentais. Tem gente querendo aparecer numa hora em que enfrentamos uma verdadeira guerra no combate contra o coronavírus. Menos, bem menos, alguns senhores parlamentares. Senhor Prisco, os decretos do Poder Executivo não foram e não precisam serem aprovados pela ALESC, como o senhor falou. Não sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, logo não posso votar em favor do meu próprio projeto. E a CCJ é uma comissão técnica, onde os membros analisam a constitucionalidade da proposta. E o mais importante, senhor Prisco, minhas propostas de sustação de ato não visam derrubar o estado de calamidade, que isso sim foi aprovado na ALESC. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Nosso projeto ataca os decretos autoritários do governador, e aos quais proíbem as pessoas de proverem o seu próprio sustento. Jamais negligenciei a importância das medidas de conscientização e combate contra o coronavírus. Nem tanto quanto negligenciei o estado de calamidade. E sabe o que é lamentável, surreal e patético, senhor Prisco? É ter que investir meu tempo aqui, que eu poderia estar usando para amparar ainda mais as pessoas que têm me procurado, implorando por ajuda, para ter que expor e esclarecer este seu infeliz comentário recheado de inverdades que o senhor falou em rede estadual. Saiba, senhor Prisco, da SBT, que o projeto de minha autoria, aprovado no dia 7 de abril, foi protocolado por mim no dia 27 de março, há quase 2 semanas atrás. A proposta da sustação de ato foi elaborado dentro da legalidade e muito bem fundamentado pela minha equipe jurídica. Por esse motivo que apenas 2 membros da CCJ votaram contrário a esse projeto, porque priorizaram seus interesses políticos ao invés de defenderem a liberdade do povo, que tem seu direito garantido
na Constituição Federal. No dia 27 de março, senhor Prisco, atento às urgências do fato e ao regimento interno da Casa, que segundo o artigo 334 prevê um prazo de 10 dias para o governador se manifestar antes da votação definitiva em plenário, que eu também não concordo com todo esse tempo, se tratando de uma calamidade pública, mas é o que está no regimento. Mas atento a isso foi que, ao protocolar no dia 27, o meu pedido para que os líderes a aprovassem como regime de urgência. Assim não precisaria passar pela CCJ e iria para o plenário o mais rápido possível. E se assim tivesse acontecido, neste momento já teríamos ouvido o governador, mas infelizmente não tive o apoio da maioria dos líderes naquele momento. Então o projeto foi para a CCJ, tendo que passar pelos trâmites normais da Casa. E que sim, acabou protelando a votação em plenário. Mas a minha parte eu fiz, mas infelizmente adiaram ao máximo a análise do meu projeto. Por mais que eu divirja do posicionamento de alguns colegas, não posso aqui deixar passar em branco o seu comentário malicioso generalizando a atuação da LESC, tentando dar a impressão aos telespectadores de que estamos de brincadeira, que não estamos trabalhando sério e que queremos nos aparecer. Ao contrário do que muitos jornalistas têm mencionado por aí, não são só os grandes empresários que estão nos procurando desesperadamente para que façamos algo. São os trabalhadores e pequenos comerciantes. Muito triste ver o descaso daqueles que deveriam zelar pelo povo. Recebi algumas sugestões e propostas de lei, no entanto segui firme com o propósito pelo qual fui eleito, pensando tão somente no bem-estar da população, sobretudo daqueles que tiveram a sua liberdade tolhida pelas medidas autoritárias do governador. Infelizmente, ainda não chegamos no pico da pandemia, mas como temos acompanhado e como já se previa, essa medida irresponsável acarretou em prejuízos ainda maiores à saúde da população e à economia de Santa Catarina. Já são mais de 148 mil desempregados, senhor Prisco. Com a recessão, infelizmente, sabe-se que vem muito mais mortes por aí. É a triste lógica. Então, senhor caro jornalista, trabalhar sério também é ler e se inteirar sobre aquilo que se vai comentar em público. Tenho certeza que nem se deu ao luxo de ler as justificativas da minha proposta. E isso é muito sério, principalmente se tratando de um experiente analista político, formador de opiniões. Seja honrado, senhor Prisco. Retrate-se das informações equivocadas que você reportou.